E uma pesquisa apontou que mais de 100 empresas em Manaus fizeram demissões durante a pandemia. O levantamento foi feito pela Universidade do Estado do Amazonas e aplicou questionários em empresas dos setores comerciais de Manaus. É por isso que nós vamos agora conversar ao vivo com um dos coordenadores desse estudo, o professor de Ciências Econômicas da UEA, André Frazão, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, professor André Frazão, como vai? Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes do Diário da Manhã. Tudo certo, e com você? Na medida do possível, né, professor? A gente está indo também, mas graças a Deus tudo bem. Eu pergunto ao senhor, primeiro, como é que foi desenvolvida essa pesquisa que traz essa constatação de que mais de 100 empresas em Manaus ou aproveitaram a pandemia para demitir ou não tiveram outra atitude a não ser a demissão? Pois é, Patrick. Quando começou a quarentena oficialmente, eu e o professor Rodrigo, a gente começou a pensar sobre como isso afetaria as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, né, que são as mais próximas de bairro. E a gente, então, formulou um questionário, chamou alguns alunos para colaborar, e principalmente a gente chamou o pessoal da CDL para colaborar com a gente, para ver se reunia mais lojistas para participar. E dessa forma a gente conseguiu, do dia 24 ao dia 2 de maio, reunir 202 entrevistas que dessem um panorama melhor sobre como está a perspectiva do empresariado e como eles estavam reagindo, como estão reagindo, na verdade, a essa quarentena. A gente conseguiu dados bastante interessantes, bastante importantes, que mostram, na verdade, um pessimismo, como era de se esperar, né? Um pessimismo bem grande por parte de todos os setores e todos os postos de empresas na cidade de Manaus. Pois é, dessas 202 entrevistas que o estudo conseguiu reunir, professor, qual foi o perfil das empresas que mais anunciaram que, ó, não teve jeito, a gente demitiu? É tudo muito próximo, Patrick, mas a gente pode dizer que as micro e pequenas empresas foram as que mais sofreram, são as que mais estão sofrendo. E são aquelas que estão menos preparadas, né, que têm menos calibre, têm menos capital de giro para conseguir suportar toda essa situação. E são aquelas que, no final das contas, empregam mais. Cada empresa emprega poucas pessoas, mas elas empregam mais. E daí também vem a situação de um pessimismo bastante grande, porque se as micro e pequenas empresas, que são aquelas que empregam uma grande quantidade de gente nos bairros, estão demitindo, isso significa um número de demissões muito alto, que foi o que a gente viu, na verdade, ontem, quando o governo liberou as pesquisas mensais de emprego. Bem, e dentro dessa possibilidade do cenário econômico que a gente hoje está vivendo, esses empresários, esses que admitiram, que demitiram, que não suportaram o problema, eles chegaram a falar se pensam em readmitir, recontratar funcionários ou não? Sim, a gente fez essa pergunta, Patrick. Mais da metade, na verdade, disse que demitiu menos de um terço dos funcionários, o que é uma coisa boa. Só que 13% disse que demitiu todos os funcionários e 16% mais da metade. Do pessoal que demitiu, a gente perguntou se eles recontratariam de novo. E aí, olha, 35% disse que eles contratariam, mas uma proporção menor. E 13% disse que não contrataria. Esses dados são preocupantes, porque são 48% que diz que não vai contratar pelo menos aquilo que ele já tinha contratado, aquilo que ele já tinha de trabalhadores. Ele percebe que pode até voltar ao normal, mas ele não contrata o mesmo número de gente, ele vai diminuir o número de empregados. Então a gente vai ter aí um número bem maior de desempregados, até se a gente observar esse pensamento daqueles que demitiram e disseram, ó, pelo menos 16%, pelo que eu entendi, poderiam até contratar mais da metade, né? E outros Isso, 35% disseram a gente vai contratar sim, porém não com o número que estávamos antes de funcionários, um número menor. É isso. isso. E qual, É uma tendência, Patrick, que em momentos de crise as empresas elas contratem menos após a crise, elas se tornem mais eficientes.
E é por isso que era tão importante a ajuda dos governos, tanto o estadual quanto o federal. E essa percepção dos empresários também ela é muito negativa, ela é muito pessimista. Ou seja, os empresários não estão vendo por parte das autoridades, tanto estaduais quanto federais, um auxílio para essas empresas. Exatamente, a gente fez essa pergunta, tipo, se os empresários achavam que esse auxílio, tanto do governo, as políticas, na verdade, de auxílio, tanto do governo federal quanto do governo estadual, se elas serviriam para ajudar nesse momento de crise. E a grande maioria é totalmente pessimista. Nos dois casos, mais de 50% dos entrevistados acreditam que não vai servir para muita coisa, não. E aí a gente percebe muito bem, do dia 2 para cá, todas as reportagens que têm saído, por exemplo, com a dificuldade que se tem dos empresários de conseguirem fazer empréstimo e com a dificuldade, por exemplo, dos trabalhadores conseguirem aquele auxílio que o governo dispôs para eles. Muitos ainda estão em análise até hoje, né? Seu cadastro está em análise, o pessoal tem reclamado sobre isso também. Exatamente, isso é uma reclamação totalmente pertinente. Não adianta você fazer uma política e dizer que vai repassar o dinheiro, vai repassar a ajuda, mas isso não chega na ponta, entendeu? E isso prejudica na ponta exatamente aquelas fatias de empresas que a gente comentou lá no início, as micro e pequenas empresas. Professor, e o senhor vê algum tipo de luz ao fim dessa situação ou não tem jeito, a quantidade de funcionários não será a mesma como era antes da crise? A gente vê um cenário muito pessimista, Patrícia, mas a gente tem que ver também um cenário de reconstrução no futuro. A gente acredita que, obviamente, vai passar, que não vai haver o mesmo número de trabalhadores para essas empresas, para esses setores, mas as empresas se reinventam, os trabalhadores também têm que se reinventar. Então, se não é possível aquele mesmo emprego, a gente tem que achar outros empregos. Isso talvez fosse um processo que se daria de forma mais lenta com esse avanço da internet, com esse avanço das reuniões mediadas, por exemplo, com esse avanço dos deliveries, com o avanço da internet das coisas, a gente via esse processo como ele um pouco mais lento. Agora parece que esse processo foi empurrado, goela abaixo, esse processo vai ter que ser mais rápido. E aí as pessoas têm que se reinventar e as empresas também. Então a gente vê, sim, com otimismo o futuro. Nem que seja os trancos e barrancos, a gente acredita que os empregos voltam e as empresas voltam também. Professor André Frazão, professor de Ciências Econômicas da UEA, muito obrigado por sua participação conosco, esclarecendo esses números. Tenha um bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes. Pois é, essa pesquisa revelou dados bem interessantes em relação ao pensamento do comerciante, do empresário, daquela pessoa que tem um negócio, né, em termos de contratação. Uma posição já disse, eu tinha X funcionários, se eu tiver que recontratar, não vou contratar tudo de novo de jeito nenhum. E aí lá na ponta é mais pessoas, é o número maior de pessoas desempregadas.